E o Internacional que teve muitas novidades no treino de hoje. Jogadores, inclusive, que chegaram do Cruzeiro e também da Ferroviária. 5 novidades, 5 atletas das categorias de base que o Roger Machado pediu. E eu quero te falar hoje exatamente todos esses detalhes do treino, atualização do departamento médico e também te falar a proposta do Inter por um diretor executivo que inclusive foi campeão mundial com o Colorado. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Deixa nos comentários também a tua opinião sobre Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, no qual o Inter fez proposta, lembrando que ele foi campeão mundial com o Internacional, campeão da Libertadores. Deixa nos comentários se tu acharia que ele seria um bom nome para ser o diretor executivo, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações sobre o treino do Internacional, que hoje foi no estádio Beira-Rio, né? O Inter não treinou em Alvorada, inclusive o treino que aconteceu agora à tarde foi, né, na primeira parte aberto para a imprensa, e aí a gente conseguiu pegar diversas informações, né? O Inter que treinou no estádio Beira-Rio, inclusive a gente tem uma atualização sobre a volta do CT Parque Gigante. O CT ainda não retorna para esse mês de agosto. O Inter ainda está fazendo algumas melhorias, né? Precisa fazer uma boa parte de manutenção e a expectativa é que a partir de setembro este elenco possa voltar a treinar no seu CT, né? Voltar a treinar dentro do CT Parque Gigante. Enquanto isso, o Inter vai ficar alternando entre o estádio de Beira-Rio e também o CT Morados Quero-Queros, que é o CT onde fica em Alvorada. Hoje, como a programação era de muita chuva, né? Inclusive na parte da tarde acabaram caindo algumas chuvas torrenciais, principalmente no horário do treino, foi um dos motivos que fizeram o Colorado, né, já pensar em treinar hoje dentro do estádio de Beira-Rio, tá bom? Mas eu quero te falar sobre, antes de falar sobre as novidades que a gente teve na base, quero te falar sobre atualizações do departamento médico do Inter. Luca, Wanderson e Fabrício, esses 3 jogadores ainda fazem trabalho específicos e de maneira interna, ou seja, alguns trabalhos de retreinamento. O Luca ainda tem dores na região da panturrilha, o Fabrício tem um problema na região torácica e além disso o Wanderson também com problemas na panturrilha. Inclusive, a informação que a gente tem na assessoria do Inter é que esses 3 jogadores devem ficar fora do jogo contra a equipe do Cruzeiro. Mas, falando sobre notícias boas, Rafael Santos Borré e Alan Patrick treinaram com os demais jogadores, também fizeram algumas atividades de retreinamento, não foram liberados 100% ainda pelo departamento médico, né? Estão ainda sob avaliação, mas existe sim uma boa possibilidade de tanto o Alan Patrick quanto o Borré serem relacionados também para o jogo de fim de semana, né? Para o jogo do próximo domingo às 4 horas da tarde, ou seja, notícias boas, né? Teoricamente, os 2 principais jogadores do Internacional, o Borré, que tem o principal salário do plantel do Inter, e o Alan Patrick também tem um dos principais salários, teoricamente vão estar à disposição para a partida contra o Cruzeiro. Agora, eu quero te falar sobre novidades que vieram das categorias de base. Pois bem, todo mundo sabe que nesse momento o Inter está sofrendo, né, com algumas posições, e o Inter vem subindo alguns jogadores, né? O Roger gosta de trabalhar, segundo ele, com 30 atletas, né? Para ter grupo 1, grupo 2, grupo 3. E normalmente o grupo 3 é composto por jogadores das categorias de base. E hoje o Roger chamou 5 jogadores. Desses 5, 2 inclusive são novos reforços do Inter. Jogadores que o Inter contratou há muito pouco tempo. Primeiro eu vou te falar os 5 jogadores antes de falar sobre esses 2 jogadores em específico que chegaram ao Colorado. Cauã Ferreira, zagueiro nascido em 2004. Pablo Ferreira, que é um lateral esquerdo, nascido em 2006. Caetano, 2005, meio campista. Gabriel Adão, 2005, ponta / extrema. E também o Hugo, 2005, também ponta extrema. Foram 5 atletas que foram chamados pelo Roger Machado para, né, subir exatamente profissional, fazer algumas atividades ali com os demais jogadores. Desses 5 que eu falei, o Cauã Ferreira e o Pablo são 2 jogadores que subiram agora, né? São 2 jogadores que nesse momento foram contratados de maneira muito nova agora para o Internacional. O Cauã foi um jogador que chegou inclusive da equipe da Ferroviária, né? Um zagueiro de imposição física, né? Inclusive contrato até janeiro de 25, né? Por empréstimo. E o Pablo é um lateral esquerdo que chegou do Cruzeiro em definitivo ao Inter, esse com um contrato um pouco mais longo, e na temporada passada ele defendeu a equipe do Vasco, né? Esse já é um jogador 2006, ou seja, jogador ainda com bastante possibilidade de maturação, né? O Cauã é um jogador de 2004, né? Um jogador de 19 anos de idade,
né, teoricamente já um pouco mais pronto, enquanto o Pablo ainda na sua categoria 2006, ou seja, ainda um atleta de 17 para 18 anos de idade, mas foram as novidades hoje de Roger Machado, inclusive um lateral esquerdo aparecendo aí nos treinos, pode ser que sejam inclusive relacionados para o jogo do próximo domingo, apesar de achar bem improvável, tá bom? Outra situação que eu quero trazer agora é sobre o diretor executivo, né? Ainda ontem a gente trouxe informação sobre o André Mazzucco, né? Que é um nome que inclusive está avançando bem, teoricamente é o nome mais perto hoje para ser o novo diretor executivo do Internacional, né? O Mazzucco teve uma conversa com o Inter, ele gostou muito do que ouviu, né? O Inter vê nele um bom perfil, né? Para ser aquele cara realmente das negociações, tem já um currículo até que interessante, passou pelo Atlético Paranaense, passou também pela SAF do Botafogo, então também é um cara que tem já uma certa experiência. Mas antes disso, o Inter tentou um outro nome que inclusive tem história no próprio Internacional, que seria o Fabinho Soldado. Para quem não lembra, o Fabinho era um volante do Inter, foi campeão mundial com o Internacional, foi campeão da Libertadores e hoje ele é diretor executivo da equipe do Corinthians. Ele foi contratado no começo do ano pela gestão Augusto Melo e desde então ele é o cara que cuida das negociações lá da equipe paulista. No ano passado ele estava no Flamengo, ele também era o diretor executivo do Flamengo. No final do ano passado, ele sai do Flamengo e vai para o Corinthians, onde ele está até hoje, tem um contrato ainda longo. O Inter fez uma proposta, né, fez uma ligação com ele, né, por ele ter essa relação com o Internacional, né, o Inter quer um nome de identificação, ou seja, um cara que seja identificado, porque o Fabinho, o Inter entende que conseguiria suprir os dois perfis, não só de contratação, mas também de ser um elo entre, né, a comissão técnica, jogadores e também direção, diferente do Mazzucco, que vai ser só um cara, né, para cuidar dos negócios. O Inter entendia que o Fabinho Soldado era um perfil um pouco mais completo, né? Um perfil de um ex-atleta. Mas ele recusou a proposta do Inter, pretende continuar no Corinthians e por isso foi o nome descartado. E a partir do nome do Fabinho Soldado descartado, o Inter partiu para o nome do André Mazzucco, que deve ser inclusive o novo diretor executivo do Internacional, ou pelo menos, né, tem negociações avançadas com o Colorado nesse momento, tá bom? Lembrando que a janela de transferência, hoje a gente chegou no dia 20 de agosto, a janela fecha no próximo dia 2 de setembro, ou seja, o Inter tem exatamente quase 2 semanas, praticamente 2 semanas para anunciar novos reforços. 2 semanas, 13 dias para ser mais preciso, né? Um pouco menos de 2 semanas para fechar com novos jogadores. A ideia do Inter é fechar com pelo menos um lateral direito e, se possível, ainda com mais um jogador do meio para frente, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificações que é bem importante e deixa nos comentários também a tua opinião sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo, né, sobre os jogadores da base do Internacional, os 5 atletas que hoje participaram da atividade com o Roger Machado, 2 deles inclusive que são novos reforços do Inter e sobre também o Fabinho Soldado, né, que teria sido tentado pelo Internacional, um cara que inclusive tem uma boa história aqui no Colorado, né, foi campeão mundial com o Inter, tá bom? Volto logo mais para as atualizações, grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e foi!